Continuando essa série sobre burnout, sobre tudo sobre burnout. Bem-vindo novamente, bem-vinda de volta. Caso você tenha chego aqui nesse vídeo, nossa, não faça isso. Tem dois vídeos anteriores a esse. Sugiro que você encontre a nossa playlist para você assistir o vídeo 1, onde a gente falou sobre o que que é burnout, né? Identificação desse burnout. Por que que eu tô falando sobre burnout? Por que dessa série, né? E o vídeo 2, que falou sobre as causas. Nossa, ali assim, já tem um plano completo para você, se você tá com o pezinho no burnout, se você tá no burnout. Vídeo muito importante para acessar, tá? E agora a gente vai pro vídeo 3, né, para essa identificação, entender como identificar, né, se a gente tá, se não tá, se o que a gente tem de fato é burnout, se não é, né, e, enfim, e é uma das perguntas que eu mais recebo, quer dizer, como é que você soube que você tava com burnout? Né? Então, assim, gente, tem diversas formas de identificar. E eu elegi aqui várias. Então, vamos lá, pega papel e caneta. Se você quiser fazer tipo um bingo, dá também, porque você vai anotando quais que você tá sentindo, para você ver a intensidade, inclusive, do seu processo, né? De como você tá aí, tá bom? Bueno, então, primeira coisa, essa identificação. Como é que ela vai funcionar? Existe um teste, tá? Já quero trazer logo o teste, eu vou até compartilhar a tela aqui. Existe um teste para você fazer é, que dá o diagnóstico, né? Sem permitir, então, olha só. Tá aqui, esse é o teste. Opa, tô em francês? Sim, já tô em francês. Espera aí, português. Então tá aqui, um teste de inventário, né, de burnout de Maslach. Não sei se eu tô falando certo, mas é o teste de MBI. Então aqui, ó, você vai selecionando, de acordo com as perguntas que ele vai fazendo, ó, você vai selecionando o nível, e aí você vai ter esse teste, tá? O seu grau de esgotamento profissional, né? Porque o burnout é a síndrome do esgotamento profissional, né? Então, é basicamente isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder ter acesso a esse teste e fazer o teste. Mas no teste não tem muitas das coisas que eu vou te trazer aqui, então, por favor, atenção, caderninho, papel na mão, caneta na mão, para você fazer o seu bingo, tá bom? Bom, então assim, para começar, é desafiador identificar, porque pode ser que algum desses sintomas aqui esteja relacionado com outros tipos de síndrome, com outras questões, sabe? Como estresse, como depressão. Então, eu vou trazer a diferença entre um e o outro, né? Mas é importante você começar essa autopercepção, como eu falei no vídeo anterior. É um processo investigativo isso daqui. Eu tô fazendo essa série justamente para te dar portfólio, para te dar um portfólio, para te dar recursos para você identificar o que você precisa para você. Qual é o seu momento, o que você precisa, para onde você vai caminhar. O que é importante? Caminhar, ficar aí não é uma opção, tá bom? Então vamos lá. Reconhecimento dos sintomas, né? Primeiro deles, sintoma emocional. Sintoma emocional. Primeira coisa, mais comum, exaustão, né? Então, se sentir constantemente sem energia, cansada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, emocional, o ceticismo, né? E como eu já falei também em um dos vídeos anteriores, é você desenvolver aquela atitude bem negativa, assim, sobre o seu trabalho, né? Então, ai, não quero, não gosto, tá tudo ruim, tá legal não, né? Então, é aquele movimento apático, onde você tá se sentindo apática, né? Terceiro ponto emocional, que sim, talvez você esteja passando por um burnout. Aí tem que ver se isso não faz parte do seu temperamento, tá? Porque, por exemplo, a irritabilidade. Se você tá num momento de vida que você tá muito irritada, você tem que entender que se esse realmente é um momento de vida ou se é uma constante na sua vida, tá? Então, é importante separar as coisas, porque tem muito, como eu falei, se você não entende seu perfil comportamental, sua personalidade, seu temperamento, vai ser muito fácil você achar que você tá com burnout, é igual ao TDAH. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão sendo diagnosticadas com TDAH, que na verdade é só porque tá com um temperamento muito em desequilíbrio, por ser uma pessoa mais sanguínea, por exemplo, né? Então, é importante você ter essa consciência sobre você, tá? Então, esses são os três fatores emocionais. Se você está se sentindo exausta, mais cética, né, mais negativa, mais irritável, pode ser que você esteja passando por isso, tá? Problemas físicos, sintomas corporais mesmo, né? Dor de cabeça, muito problema gastrointestinal, sabe, piriri? Então, insônia, muita dificuldade para dormir,
Às vezes, a pálpebra aqui, ó, tremendo, isso pode ser um indício também, tá? Mas também pode ser só o estresse. Então, assim, perceba que o burnout é uma reunião de sintomas, né? Agora, pálpebra aqui. De vez em quando ainda aparece as pálpebras pulando aqui em mim. Mas por quê? Porque eu vivo num estresse. Se eu não me cuido, eu vou para esse estresse muito fácil por causa do meu temperamento, por causa da minha personalidade, por causa do meu estilo de vida, por causa que eu sou empreendedora, né? Então, e percebe que você tomar a sua vida nas mãos, entender tudo que existe nela, vai fazendo com que você fique mais consciente, mais presente e mais autorresponsável pelo seu processo. Falar, opa, peraí, se eu tenho esse gatilho, esse, eu vou ter que cuidar muito bem de mim, entende? É isso. E aí, além desse perda de apetite também, né? Ou então o excesso. Se você é uma pessoa que geralmente quando tá ansiosa começa a comer, então você vai estar nesse momento de comer, né? Ou então zero apetite, quando você tá realmente desvitalizada, você tá desconectada, né? Passamos pelo emocional, passamos pelo físico, agora a gente vai passar pelo cognitivo. Então, muita dificuldade de concentração. Você lê aquele texto zilhões de vezes e não consegue entender, sabe? Aquele momento do dia que você. Esse e-mail. E aí você lê e não consegue associar, você não consegue assimilar o que está sendo dito ali. Né? Então, você pode estar tendo esse déficit de atenção, né? Esse problema de concentração também, né? Principalmente para foco, você não está conseguindo focar muito. Então, se você costuma, ok, entrar no foco, mas agora você não está conseguindo focar de modo algum, um indício aí, né? Sentimento de ineficácia também. Você faz, mas parece que não fez. Ou não é significativo. Sabe quando você faz por fazer? Aquela coisa assim, insossa, e você deu o seu mínimo ali. Então, essa sensação de não faz sentido. Faz sentido eu estar fazendo isso. Tudo perde o sentido. E isso eu senti muito no meu segundo burnout. Tudo perdeu sentido. O que antes era tudo fazia sentido, tudo perdeu sentido. Eu falei, eita, o que aconteceu aqui? Que eu nem vi, né? E às vezes é isso, leva um tempo né, para você sentir essas coisas chegarem, mas às vezes elas chegam e chegam com tudo. Por quê? Porque já estava acontecendo lá atrás, só que você não percebeu. E aí algum fato na sua vida vai desencadear isso para você. Caramba, tô aqui. Sim? E aí o próximo então, né? A gente passou pelo emocional, pelo físico, cognitivo, de alto valor. Agora a gente tem de autoavaliação, né? Então, essa autoavaliação, o teste que eu acabei de mostrar para você, ele é uma das formas de você identificar se você tá com burnout ou não. Mas a segunda forma é essa reflexão pessoal que a gente tá fazendo aqui. Perguntar para você se você tá sentindo isso, se você tá pensando dessa forma, se você tá reagindo dessa forma, se a sua relação no trabalho ou com o trabalho, né? Ou não, e com o trabalho está do jeito que está. Então, essa é a investigação, tá bem? Próximo ponto também de identificação, né? Análise do ambiente de trabalho. A gente já falou um pouquinho no vídeo anterior, né? Então, quais são as condições do seu trabalho hoje, né? Como que tá a carga de trabalho? Como é que tá o suporte da equipe? O reconhecimento, o controle das suas tarefas, a gestão das suas tarefas, né? Então, se tudo isso tiver muito deficitário, muito ruim, com certeza você vai ter aí essa sendo uma das causas, né? Mas também sendo uma das consequências do seu burnout, porque vai afetar, vai afetar. Você não vai querer ficar tanto no trabalho, você vai sair mais cedo. Inclusive, tem até estatísticas que mostram isso, né? Que você vai começar a faltar, vai começar a pegar atestado, sabe? Então, você vai estar mais apática com os colegas, então as suas relações vão estar mais, vou usar um termo bem chulo, zoadas no trabalho. Então você pode ver que tudo que tá fora é um reflexo disso que tá dentro. Então, se você não tá bem contigo mesmo, o seu ambiente de trabalho também não vai estar, né? Então, esse sintoma desse burnout que você tá passando provavelmente chegou ali no seu ambiente de trabalho, onde você tá mais nem aí, tá mais apática, e isso vai gerando, né, as consequências. Sim? Que mais? Consultar profissionais, né? Então, tá aqui assistindo essa playlist sobre burnout, buscar mais informações sobre isso, conversar com seu terapeuta se você tiver um, né? É importantíssimo você entrar nesse espaço mesmo de investigação.
de querer entender um pouco mais sobre o problema antes de querer tomar remédio e de só resolver o problema aí, entende? Então, essa é uma das formas de você identificar se você tá com burnout ou não, né? E entender esse sintoma que tá passando por você, que tá te atravessando, que é esse desejo, às vezes, de espaço de fala, esse desejo de falar. Então, por favor, procure uma terapeuta, né? Esse espaço mesmo de buscar ajuda, né? Às vezes você tá zero energia para buscar ajuda, você vai ter que fazer esse esforço consciente. Você vai ter que pedir ajuda, porque sozinha a gente não passa muito bem pelas coisas, não. Eu falo isso por experiência própria. Você até passa, mas passa de uma forma custosa. Sim. Bom, que mais de sintomas, né? Você pode, justamente assim, um resumo do que a gente está falando é entender esses movimentos comportamentais que você está tendo. Então, é prestar mudança, prestar atenção na sua mudança de humor, de motivação, de desempenho, a sua relação entre trabalho e vida pessoal. Se você tá mais estressada, mais irada com as pessoas, perdendo paciência rápido, né? Então, tudo isso é um sintoma de que você tá passando por um burnout. Tudo isso que eu falei nesse vídeo é sintoma de que a coisa já chegou por aí, né? Então, observe-se. Agora, qual é a diferença, por exemplo, né? Como diferenciar burnout, estresse e depressão, né? Então, lembrando que eu falei lá no primeiro vídeo, o burnout, ele é específico dentro de um contexto profissional. E ele envolve uma exaustão emocional ligada ao trabalho, tá? Então, ligação ao trabalho. O estresse é uma resposta, né, de demandas que você tem. Então, a gente tem picos de estresse, é normal o ser humano ter picos de estresse, né? Nossa, eu tenho que entregar um projeto, eu tenho que entregar meu TCC, eu tenho que fazer tal coisa. Tem aquele pico de estresse, porque vai ter que ter uma arrancada, né? Só que você não pode viver. Você não pode viver aí, meu amor. É tipo assim, o estresse é uma faixa inicial para quem vai para um burnout. É o degrau que antecede, digamos assim, entende? Então, o estresse, ele surge em qualquer momento da vida, em qualquer área da vida, e ele é transitório. Ele vai e volta, vai e volta. Só que se você só tá nesse modo de vai, 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 chega o burnout, tá? E a depressão é uma condição mental mesmo, né? Que afeta muito o humor, o funcionamento diário, né? Independente do contexto. Então, ele é mais geral. Enquanto o burnout é um nível emocional ligado ao trabalho, a gente tem a depressão, que é um nível de alma mesmo. Aqui é uma desconexão não só com as suas motivações, com o seu trabalho, mas é uma desconexão com a sua essência, com o seu propósito, com o que você veio fazer aqui. E é muito denso. Né? Não sei se você já passou por uma depressão ou não. Eu atendo muitas mulheres em depressão dentro da alquimia, principalmente, que estão numa fase dessa. E que, graças a Deus, estão com energia para, opa, deixa eu respirar um pouquinho fora desse mar aqui, tomar um ar, um fôlego e voltar e nadar, e continuar nadando para sair dali. Né? Então, em todos esses casos, meu amor, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. E é isso que eu sinto que é uma das missões aqui dessa playlist que eu criei, dessas aulas, desse mini curso sobre burnout, para você realmente tomar uma ação, né? E no próximo vídeo eu quero te mostrar quais são as ações possíveis, o que você pode fazer, o que te cabe fazer, o que é possível fazer, tá bom? Então, nos vemos no último vídeo, em breve. Não esquece, sai daqui um pouco, sai desse YouTube um pouco, vai tomar uma água, vai andar, vai mexer o corpo, depois você volta aqui e continua a série, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.